Garcia Pereira, e pensando nessa agenda para o crescimento, e já que estamos no euro e não é previsível que pelo menos nos próximos tempos saiamos... Não vejo porquê, mas já lá vamos. Pelo executivo pelo menos, que está à frente que está à frente da liderança do país, perguntar-lhe como é que vê hoje as declarações de Angel Gurria, da OCDE, em que fala da necessidade de não haver aumentos salariais que não acompanhem a produtividade. Quando estamos a falar em promoção da economia, já depois daquilo que foi o programa de ajustamento, afinal não há disponibilidade, pelos vistos do que ouvimos do Governo, para baixar impostos e recomendações da OCDE para que não haja também aumentos dos salários. Aquilo que se discute em Bruxelas tem pouco eco depois na prática. Não, eu julgo que, pelo contrário, eu julgo que as coisas, umas estão ligadas à outra. A primeira observação que queria fazer é que eu acho muito interessante que quando se fala em debates no âmbito do Eurogrupo, o primeiro personagem que aparece a falar seja o Ministro das Finanças da Alemanha, que mostra, acho que é uma excelente escolha jornalística, que mostra quem verdadeiramente manda no Eurogrupo, manda na União Europeia, manda na União Económica e Monetária. Mas houve mudança de discurso ou não? Como te estava a dizer Luís Gomes? Eu julgo que o que está aqui verdadeiramente em causa é isto. Não pode haver uma agenda para o crescimento. E isso, com o devido respeito por opiniões contrárias, é uma balela no quadro da pertença de um país como o nosso, com uma economia fraca como a nossa, uma moeda única extremamente forte, desequilibrada para a nossa economia e, portanto, enquanto Portugal permanecer no euro, não haverá uma única medida possível de crescimento da economia. Exatamente porque nós não temos, por um lado, liberdade nenhuma de decisão em termos orçamentais, fiscais, cambiais, económicos e políticos. Até o nosso orçamento, que os deputados depois fazem a fita de levantar o braço para votar ali na Assembleia, tem de ir previamente a Bruxelas ter o agremã, como por outro lado a circunstância de termos uma moeda estarmos obrigados a uma moeda única que não é a nossa, que não podemos desvalorizar, que não podemos fazer emissão de moeda, faz com que as nossas exportações sejam muito difíceis de encontrar mercados onde sejam colocadas e se torne mais fácil importar do que produzir cá. E, portanto, isto é também, simultaneamente, um fator de contínuo endividamento. E convém não esquecer nunca que a inexistência da agenda para o crescimento é também a existência da agenda para o endividamento. Isto é, para um aumento progressivo da dívida pública. Portanto, nós não podemos discutir qualquer medida para sairmos do poço sem fundo em que o país se encontra sem discutir a questão do euro. Portanto, não vale a pena, porque, na verdade, dentro do euro, Portugal não tem a menor hipótese de ter qualquer crescimento económico. Então já que vai por aí perguntar-lhe... Mas é que comentar a OCDE, essas recomendações. Mas já que vai pela questão do euro, vale a pena então pedir um comentário aqui à conversa que se tem gerado também no seio da Europa, nomeadamente com ministros franceses das Finanças, até o presidente da Airbus, que vieram dizer que está na hora da Europa, como zona económica, perceber que a moeda também é uma arma para a competitividade e que o euro está sobrevalorizado relativamente ao dólar. Tarde-piaram, mas é preciso ver que já outros países, a começar pelo Reino Unido, tinham descoberto que o euro não é outra coisa que não seja o marco travestido. O problema é que, quando estas coisas são ditas na altura certa, quem defende estes pontos de vista é imediatamente silenciado porque isto não corresponde ao pensamento dominante. Mas, de facto, a velha Albion compreendeu desde o início que, de facto, o euro não era outra coisa que não fosse um marco e uma forma de essa economia impor a desindustrialização e o desarmamento da capacidade produtiva de todos os outros países da Europa. E, portanto, a própria França, que pensou, primeiro por Sarkozy, depois pelo Sr. Hollande, que se encostando à Alemanha e prestando vassalagem à Alemanha saía beneficiada disso, está a descobrir que o resultado é o resultado da sua... Um país que aceita desindustrializar-se por completo e perder a sua capacidade produtiva é um país que está condenado ao seu endividamento. Portanto, isto é um ponto que eu queria referir. Por outro lado, indo à questão da OCDE, de facto, o que isso mostra é que, para um país que tem salários absolutamente miseráveis, continuar a aposta na lógica de salários ainda mais miseráveis mostra bem o papel que, no quadro da União Europeia e no quadro do euro, está reservado ao nosso país, que é o quadro dos malaios, dos chineses da Europa. Isto é um país que está
desindustrializado, que está desmaritimizado, que está desagriculturizado e que é um país essencialmente de serviço e de baixa qualificação e em que se pensa que a produtividade é um problema essencialmente do patrão, porque se meter nas mãos de um trabalhador agrícola, por exemplo, uma enxada e se lhe disser vai arar aquele campo e se noutro trabalhador se puser nas mãos um trator e formando para usar o trator vai arar aquele outro campo da mesma área, evidentemente que a produtividade do segundo é muitíssimo superior à primeira. Portanto, a do primeiro, ou seja, a questão da produtividade é uma questão da própria forma de organização da produção, que entre nós, de facto, é muito artesanal e muito atrasada e virada para um modelo, que é o modelo cavaquista de pseudo-desenvolvimento, que é um modelo de terciarização do país. Ora, o que nós precisamos é de recuperar a nossa capacidade produtiva. Isso não se faz nem pela lógica dos salários baixos, que, no entanto, é a única saída. É preciso perceber isto. Porquê é que aparecem esses conselhos e esses conselhos são vistos? É a única saída para um país que aceita a lógica da perda da independência e da incapacidade de fazer, por exemplo, a desvalorização cambial. A única desvalorização que ele vê à sua mão, exatamente, é da mão de obra, baixando salários que estão a menos de metade do custo médio, por hora da Europa. Menos de metade. E mesmo assim ainda há, enfim, uns personagens que se atrevem a vir propor como saída ainda um maior abaixamento de salário. Garcia Pereira, e por falar em português, hoje começou o dia de greve no Serviço Nacional de Saúde. O Governo acusa a haver aqui uma concertação com a CGTP, ou seja, aqui uma questão mais sindical do que propriamente da classe. O diálogo entre o Ministério da Saúde e os médicos piorou a olhos vistos nas últimas semanas. Desfecho para estes 2 dias? Bom, eu julgo que o desfecho que vai mostrar é, por um lado, as razões da greve e, por outro lado, uma compreensão e uma adesão crescente dos próprios utentes, dos próprios doentes e das suas famílias, mesmo aqueles que tenham ficado eventualmente prejudicados com o adiamento de uma consulta hoje, por compreenderem que o que está aqui em causa é, hoje não tiveram eventualmente uma consulta devido à greve, mas a greve visa lutar contra um processo de destruição do Serviço Nacional de Saúde que aí para diante faz com que eles não tenham mais consulta. O Ministro diz que as questões que estão em cima da mesa já estão a ser negociadas. Não é verdade, e, portanto, não há razão para esta. Não é verdade. E a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso, mas deixe-me só dizer rapidamente que uma coisa quanto à reestruturação da dívida, 2 coisas. Primeiro, folgo em ver o meu amigo Luís Gomes começar a reconhecer finalmente que esta dívida, como está, é impagável, que é uma coisa que eu ando a dizer há muito tempo. E agora, dentro até do próprio PSD, veja-se, aparecem vozes a dizer esta dívida é impagável. E esta dívida impagável representa neste momento qualquer coisa como 230 mil milhões de euros, qualquer coisa como 140% do PIB. E todos nós sabemos de onde é que ela vem. Portanto, falar em reestruturação de uma dívida que é impagável e que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, e que representa qualquer coisa como 9 mil milhões de euros por ano de juros, 4,5 mil milhões de euros de PPPs, swaps e outras trafalhices jurídico-financeiras. E 2,5 mil milhões de euros. Não foi o PSD que as provocou. Luís Gomes, deixa-me só terminar. 2,5 mil milhões de euros por ano de rendas excessivas nas energias e nos combustíveis. Isto dá 16 mil milhões de euros, ou seja, 10% do PIB é só para encher estes bolsos. E, portanto, não há reestruturação nenhuma, porque reestruturação significa apenas mais do mesmo. Segundo, dizer-se que esta greve é por motivos políticos e os sindicatos deviam se preocupar em defender os interesses socioprofissionais dos seus associados. A última vez que eu vi defender isto foi no dia 24 de abril de 1974 pelo Secretário de Estado das Corporações. O que está aqui em causa é uma greve que, para além de razões laborais óbvias, de pagamento de horas extraordinárias, de combate à destruição das carreiras, de respeito pelos acordos coletivos de trabalho e outras matérias puramente laborais, o que está aqui em causa é uma luta contra medidas tomadas por este Ministro, depois de dizer à mesa das negociações que estava disposto a negociar e queria defender o Serviço Nacional de Saúde, aprovar por portaria, por exemplo, algo que vai extinguir 25 maternidades em todo o país. Temos de terminar. Que vai extinguir algumas dos serviços de maior qualidade e referência no país, como a cirurgia cardiotorácica, para entregar à Cruz Vermelha e pôr o Estado a pagar milhões a privados por estes negócios. Que está a servir das taxas moderadoras como meio de cofinanciamento das despesas, impedindo que as pessoas
pessoas mais idosas, mais fracas e mais pobres tenham acesso aos cuidados de saúde. Portanto, esta greve é uma greve fundamentalmente em defesa do direito à saúde e, por isso, tem o apoio, muito justamente, dos doentes, dos utentes, das famílias, dos cidadãos em geral.